tecnologias de reconhecimento facial é uma tendência mundial. No entanto, ainda envolve alguns desafios e polêmicas também sobre o tratamento dos dados. Você embarca nesse debate no programa Tecnologia em Segurança de hoje, então fique ligado! Seja muito bem-vindo aqui comigo no programa Tecnologia em Segurança. Na edição de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre os desafios e as oportunidades do reconhecimento facial. Eu não sei se você sabe, mas em São Paulo, entidades da sociedade civil e defensorias públicas protocolaram uma ação civil pública com o objetivo de impedir que os 4 milhões de usuários diários do metrô da capital tenham informações sobre os seus rostos, expressões coletadas, mapeadas e monitoradas por meio da tecnologia. O assunto gera debates sobre o direito à privacidade e o tratamento de dados sensíveis. Então, para aprofundar sobre este tema, convidamos Bárbara Simão, ela que é coordenadora da área de privacidade e vigilância do Internet Lab. Vamos saber juntos a partir de agora. Pode rodar! Olá, eu sou a Bárbara Simão, eu sou coordenadora da área de privacidade e vigilância do Internet Lab, uma organização de pesquisa sobre direito e tecnologia. Hoje eu vou falar sobre o caso de reconhecimento facial no metrô de São Paulo. Recentemente, algumas organizações entraram com uma ação civil pública, contra o metrô de São Paulo, reclamando principalmente do uso do reconhecimento facial, de uma tecnologia de reconhecimento facial, que foi adquirida pelo metrô com a finalidade de usá-la para a segurança pública nas dependências do metrô. Esse conjunto de organizações entrou com essa ação pensando principalmente nos problemas que o reconhecimento facial pode trazer para a grande parte da população. Aqui eu explico esses problemas, né? O Internet Lab, né, a organização que eu faço parte, participou dessa ação com um parecer técnico que foi elaborado e que subsidiou os argumentos que estão ali apresentados. Esse parecer técnico foi elaborado pelo Roberto Hirata, um professor do Instituto de Matemática e Estatística, o IME, da USP, e ele, nesse parecer, exemplifica muitos dos pontos que são bastante problemáticos no uso dessa tecnologia. Tais como a possibilidade de discriminação de pessoas, uma vez que já é reconhecido que tecnologias de reconhecimento facial, elas tendem a ter uma acurácia menor para determinado tipo de população, e isso vem de um problema, especialmente das bases de dados que são utilizadas para o desenvolvimento dessa tecnologia. Muitas vezes essas bases de dados são utilizadas com dados que sejam de pessoas brancas ou de pessoas do gênero masculino. Então, elas são bases de dados enviesadas. E aí, quando essa ferramenta é utilizada na prática, ela acaba discriminando pessoas que sejam de diferentes etnias. Então, especialmente pessoas negras e mulheres tendem a ser mais erroneamente reconhecidas por uma tecnologia como essa. Quando a gente pensa na utilização dessa ferramenta em larga escala, num ambiente como o metrô, a gente pensa também em uma grande quantidade de população sendo ali atingida diariamente por aquela tecnologia. E quando a gente pensa nessa grande quantidade de população que fica submetida a essa tecnologia, que é bastante invasiva, uma vez que ela pode reconhecer uma pessoa apenas por estar passando ali no metrô, saber quem ela é, qual é a sua identidade, isso também deixa as pessoas muito mais sujeitas a determinados abusos, como, por exemplo, ser reconhecida erroneamente como suspeito de um crime. Considerando que essa tecnologia justamente tende a errar mais com determinadas populações, você pode ser discriminado estando no metrô, sendo reconhecido erroneamente como suspeito de um crime. E aí vem toda a questão, todo o questionamento em torno do uso dessa tecnologia em larga escala. Tanto que existem muitos países hoje que estão começando a justamente reverter a utilização dessa tecnologia, impor moratória sobre o uso dessa tecnologia ou até mesmo colocar que esse uso é proibido para fins de segurança pública.
né? Então, alguns países já têm leis em relação a isso, ou têm avançado em regulações mais restritivas em torno do uso do reconhecimento facial. O problema do caso do metrô de São Paulo é que essa tecnologia foi utilizada sem que houvesse um estudo prévio dos impactos que ela poderia trazer para a população, né? Um estudo sobre os riscos que ela poderia trazer ou sobre como essa tecnologia poderia funcionar na prática. Até porque, quando a gente pensa sobre essa incidência de erros, pode ser que uma incidência de erros de 1% seja, a princípio, pequena, quando a gente para pensar no número, simplesmente. Mas quando a gente pensa numa incidência de erro que seja de 1%, sobre milhares de pessoas caminhando e transitando diariamente por um local, a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas que pode ser erroneamente reconhecida por uma tecnologia como essa. Então aí fica um questionamento também sobre até mesmo o custo-benefício que essa tecnologia pode trazer em relação à prática, né? A prática diária desse uso. Então, foi justamente com base nisso que essas organizações, com base nessas preocupações, que essas organizações entraram com essa ação, né? E pensando também que, bom, uma vez que a tecnologia consegue reconhecer as pessoas e identificar determinados padrões nessas pessoas, ou seja, se uma pessoa está de camiseta vermelha, de camiseta azul, de camiseta verde, ela poderia até mesmo reconhecer pessoas de acordo com seus posicionamentos políticos, enfim, numa manifestação, ou outras possibilidades como essas. Então, além disso, também existe a questão, bom, como que esses dados vão ser tratados a partir do momento que eles são recebidos, né, pelo metrô? Né? Quem vai ficar responsável por fazer esse tratamento? Quem vai ter acesso a essas bases de dados? Quais são os critérios de segurança que vão ser utilizados em relação a isso? Pensando que também o dado do reconhecimento facial, ele é um dado biométrico, então ele pode te reconhecer em qualquer lugar que você esteja. E aí vem justamente também a questão da segurança, né? A questão de que isso também precisa ser muito bem parametrizado, quais são as garantias, quais são as prerrogativas de pessoas que vão poder acessar esses bancos de dados. Então, todas essas preocupações somadas fizeram com que essas organizações se preocupassem com esse caso e entrassem com essa ação. O principal argumento utilizado pelas organizações é o direito à privacidade, o direito à proteção de dados pessoais. E o Brasil tem uma lei de proteção de dados que foi recentemente, recentemente não tanto, né, porque é de 2018, mas entrou em vigor em 2020, então um pouco recente, uma lei adotada sobre proteção de dados pessoais. Essa lei ela é aplicável a qualquer tratamento de dados que possa acontecer no Brasil inteiro, né, em todo o território nacional. E aqui a gente está falando desde os nossos dados na internet, desde os dados que a gente coloca num cadastro para fazer uma compra, até mesmo os dados de como a gente transita pela cidade, de como a gente faz compras, do momento que a gente vai numa farmácia, no momento que a gente vai no mercado e a gente faz um cadastro. Tudo isso podem ser nossas informações pessoais, né? Não só apenas o nosso nome, não só apenas o nosso RG, não só apenas o nosso CPF. Também o nosso rosto é um dado pessoal. E aí vem a diferença de classificação que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, traz em relação aos dados pessoais de maneira geral e os dados sensíveis. Os dados sensíveis são todos aqueles que podem gerar algum nível de discriminação em torno de quem a gente é. Então, dados relacionados à raça, dados relacionados à opinião política, dados relacionados à saúde, todas essas informações são informações mais sensíveis. Então, a LGPD traz um grau maior de proteção para essas informações, né? E quando a gente está falando de informações biométricas, a gente tem também um grau de sensibilidade maior, porque as informações biométricas, sejam elas a nossa face, sejam elas a nossa datilografia, tudo isso pode nos reconhecer em qualquer lugar. E justamente por isso que a LGPD traz essa classificação de informações sensíveis também para informações biométricas. Então, pensando aí nesse grau maior de proteção, nessa necessidade de que as pessoas tenham maior ciência, inclusive, sobre o que está acontecendo com esse tipo de informação e que elas não sejam utilizadas para discriminar pessoas ilegalmente. Pensando nisso, eu parto para um outro problema. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala de tratamento de dados em geral sobre empresas, sobre estados, sobre governos, mas ela exclui a aplicação
para casos de persecução penal e segurança pública. Por que ela faz isso? Porque há a previsão de que uma nova lei aplicável exclusivamente para os casos de tratamento de dados em casos de segurança pública e em casos de persecução penal, ela seja aprovada futuramente. Mas nós não temos essa lei ainda, então estamos num cenário que ainda não temos regras específicas sobre esse assunto no Brasil. E isso é um problema, porque justamente as agências penais, polícias, têm feito bastante acordos nesse sentido de coletar dados, de ganhar dados, né, de empresas e até mesmo, né, esses acordos em relação ao uso de tecnologias no transporte público, como pelo metrô. Com isso, a gente tem uma problemática aqui, né, de que, bom, a gente tem essa lei que dá parâmetros, que garante princípios, que garante direito à informação, que garante a necessidade de que haja esse tratamento de dados, de que haja, né, real necessidade para isso, de que haja relatórios e estudos de impacto previamente à adoção de uma tecnologia, mas a gente tem essa exceção ali na lei dada a fins de segurança pública, a fins de persecução penal. Com isso, a gente tem o princípio, né? A gente tem a base principiológica, mas a gente ainda não tem a lei específica, o parâmetro específico sobre como pode funcionar, então, uma tecnologia que tem esse propósito, né, de reconhecer pessoas, ou uma tecnologia que tenha essa finalidade de ser utilizada para a segurança pública, que vai coletar esses dados dessas pessoas. Então, esse caso precisa ser mais debatido. E é justamente por isso que o judiciário ele se torna tão importante nesse momento. Porque na ausência de uma lei, ele agora pode colocar justamente essas restrições para esses casos, né? E talvez, inclusive, colocar uma moratória sobre esse uso, pensando que ainda não existem bases legais para que isso aconteça e que é um uso extremamente invasivo sobre as pessoas que estão transitando no espaço público, né? E que tem muitos problemas que foram, né, elencados por essa ação e também pelo parecer técnico, que foi utilizado que investigou, né, como essa tecnologia estava sendo utilizada e foi utilizado como base para isso. Então, a gente tem aqui um cenário. Bom, temos uma lei de proteção de dados que traz muitas garantias, que é importantíssima e que foi um grande avanço, né, na questão do Brasil em relação a isso. A gente ainda não tem a lei específica sobre tratamento de dados, mas a gente tem aprovada para todos os cidadãos brasileiros. Então, né, esse caso se faz super importante para que a gente tenha balizas melhores em relação a isso, né? E aí vamos ver, né, futuramente como que o judiciário vai enfrentar essa questão, como que vão ser dadas as decisões sobre isso, mas é um debate urgente, de extrema importância que aconteça, porque o Brasil, nesse caso, especialmente quando a gente está falando de segurança pública, que ainda está atrasado em relação a isso, quando a gente pensa em comparação a outros países ao redor do mundo que já têm tomado medidas mais incisivas em relação a essas possibilidades de uso. Então, acho que é um caso para a gente acompanhar futuramente e espero que tenha sido útil o que eu falei para entender melhor essa situação e como tudo tem se desenrolado. Acho que é isso. Bom, o debate sobre o reconhecimento facial é inesgotável, mas conseguimos avançar bastante com o depoimento da Bárbara Simão, coordenadora da área de privacidade e vigilância da Internet Lab, e agora está na hora de ouvirmos o colunista do programa de hoje. Então vamos lá? Olá, eu sou José Lázaro de Sá, membro do Jurídico da BESE, e hoje estou aqui para falar com você sobre a pandemia. É, isso mesmo, a pandemia do coronavírus já passou por vários estágios, alguns muito mais restritos, e agora todos estamos engajados no que acreditamos ser a retomada. As restrições estão sendo atenuadas, até a máscara, né, o uso obrigatório da máscara tem sido relativizado, o que é positivo, que mostra que estamos
nos adaptando a essa realidade, mas isso não significa que as empresas devem diminuir as suas medidas preventivas, medidas focadas em evitar o contágio no ambiente das empresas. Desde o início da pandemia, tivemos algumas discussões no âmbito da justiça, ações reclamatórias de toda sorte, algumas responsabilizando as empresas que deixaram de adotar algumas cautelas. Essas cautelas, essas medidas sanitárias ainda precisam ser promovidas pelas empresas para preservar, para evitar o contágio e preservar aí a saúde dos seus colaboradores. Então, você, empresa associada, já recebeu vários e-books nossos a respeito deste e de outros assuntos, e nós seguimos à disposição para tirar dúvidas e para ajudá-lo aí a alcançar cada vez melhor performance no mercado, inclusive no que diz respeito a medidas sanitárias. Você que não é associada, procure o comercial da BES, entre em contato, visite nosso site, visite nossas redes sociais e se informe e considere ser parte. Seja parte da solução, porque juntos somos mais. Conecte-se! O programa Tecnologia em Segurança fica por aqui, mas nós voltamos em breve com muito mais dicas para impulsionar sempre os seus negócios. Com certeza, na ExpoSec 2022, vamos ter muitas soluções para este nicho de mercado. Você não vai ficar de fora, não é mesmo? E após 2 anos, nós voltaremos a nos encontrar presencialmente na maior vitrine de segurança da América Latina. Quando? Nos dias 7, 8 e 9 de junho. Nos vemos em breve com muito mais informações para guiar você no seu percurso pela segurança eletrônica. Eu sou Carol Sanches, fico por aqui diretamente dos estúdios da BESE em São Paulo e espero ver você no próximo programa. Até logo!